Querido irmão, querida irmã, que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e região. Seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. Agradeço a sua companhia hoje, 8 de janeiro de 2023, dentro do tempo do Natal. Nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor, a tradicional festa dos Santos Reis. Escutemos o Evangelho. Nós temos o capítulo 2 de São Mateus, os primeiros 12 versículos. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judeia, porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me para que eu também vá adorá-la. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho de não tornarem Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com a chegada dos magos, nós meditamos sobre os últimos personagens humanos do presépio. No decorrer das celebrações que vivemos nos últimos dias, contemplamos cada figura desta cena natalina que São Francisco de Assis inspirou para comemorar o mistério do nascimento do Salvador. No domingo passado, 1º de janeiro, nós celebramos a mãe do menino, Maria, Mãe de Deus. Hoje temos os 3 reis magos. Alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. O texto que estamos lendo de São Mateus diz simplesmente magos, mas se tornaram reis por influência de Isaías 60, versículo 3, e do Salmo 72, versículos de 10 a 12. Mateus não os quantifica, mas a tradição chegou a 3, em correspondência aos dons que ofereceram: ouro, incenso e mirra. Então receberam os seguintes nomes: Baltazar, Melquior e Gaspar. Com o termo magos se usava, então, designar, em resumo, 2 coisas. De um lado, os sacerdotes e sábios persas, especialistas em artes ocultas e adivinhação de sonhos, como em geral aqueles que possuíam um poder e um saber sobrenaturais. De outro lado, os magos podiam ser bruxos, charlatões, embrulhões.
O nome tinha uma acepção, portanto, positiva e negativa. Segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 6, Paulo encontra um mago, um falso profeta, de nome Bar-Jesus. Os magos possuem um reconhecido saber escondido que trazem da observação das estrelas e são pagãos. Talvez conhecessem a esperança messiânica, uma vez que Israel tinha sido exilado na Babilônia. Dos personagens bíblicos, os magos são os que mais se aproximam do povo. Os rezados que subsistem em várias regiões do Brasil confirmam essa verdade. Eles representam, no início do Evangelho, o modelo de fé do não-judeu. Por isso, nós chamamos essa festa de Epifania, que quer dizer manifestação. Significa que a luz que brilha nos arredores de Belém na noite do Natal e foi percebida pelos pastores, essa luz se acendeu também nos lugares mais distantes, de modo a atrair os povos que não conheciam as Escrituras e não faziam parte do povo de Israel. O São Leão Magno diz assim: a misericordiosa providência de Deus, tendo decidido socorrer nos últimos tempos o mundo que perecia, pré-estabeleceu a salvação de todos os povos no Cristo. Esses povos são a descendência incontável, prometida outrora ao santo patriarca Abraão, gerada não segundo a carne, mas pela fecundidade da fé e comparada à multidão das estrelas. E assim, Deus não seja conhecido somente na Judeia, mas no mundo inteiro, para que em toda parte, em Israel, seja grande o seu nome. Os magos, ouvinte, então, se põem em caminho, guiados por uma estrela, e chegaram em Jerusalém perguntando onde está o rei dos judeus que acaba de nascer. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vieram então com um objetivo claro: adorar o Messias judeu. Eles chegaram à cidade de Jerusalém, que era a cidade da revelação de Deus, foram ao palácio do rei, que estava governando de fato a cidade e o país, mas compreenderam que aquele não era o rei dos judeus. A inscrição Rei dos Judeus será posta sobre a cruz. Herodes não correspondia ao que eles estavam procurando. O rei é o ideal de homem, no passado e hoje. O rei seria uma pessoa de sucesso, uma pessoa importante. Herodes era um homem poderoso que tinha domínio sobre as coisas, tinha construído o templo, fez grandes obras. Mas, para os magos, não era o rei dos judeus. Talvez, se ficassem ali no palácio, adorando ao rei Herodes, teriam se tornado escravos. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém, reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. E eles responderam: em Belém da Judeia. Possuindo as Escrituras e conhecendo o lugar onde Jesus habita, Herodes e os seus escribas não se movem, mas permanecem perturbados. Saber que o Messias nasceu não os enche de alegria, mas de medo. A salvação pode ser temível para quem não a deseja. O comportamento de Herodes, dos sacerdotes, dos escribas e do povo de Jerusalém contra o menino Jesus antecipa a atitude das autoridades religiosas e políticas, bem como do povo durante os anos do ministério público de Jesus e nos dias da paixão e ressurreição. É o mesmo sentimento e as mesmas atitudes que assumirão
contra os pregadores do Evangelho e continuadores da obra de Jesus depois da ressurreição. A recusa dos judeus e o acolhimento dos pagãos é a contraposição de todo o Evangelho. Somente os distantes sabem que Israel já tem o Messias e o procuram para adorá-lo, embora ignorassem qual fosse o local em que ele deveria estar. O trágico destino de Jesus deve ser ignorado pelos conterrâneos e procurado pelos estrangeiros. Por que foi que só os magos viram a estrela? Porque talvez poucos levantaram o olhar para o céu. De fato, na vida, muitas vezes contentamo-nos com olhar para a terra. Basta a saúde, algum dinheiro e um pouco de divertimento. E pergunto-me, sabemos nós ainda levantar os olhos para o céu? Intuíram que para viver de verdade é preciso uma meta alta e por isso é preciso manter alto o olhar. Assim comentou o Papa Francisco o Evangelho de hoje. Continua o Papa, talvez porque não era uma estrela deslumbrante que brilhasse mais do que as outras. Era uma estrela que os magos viram despontar. A estrela de Jesus não encandeia, não atordoa, mas gentilmente convida. Podemos perguntar-nos pela estrela que escolhemos na vida. Há estrelas deslumbrantes que suscitam fortes emoções e terminam não indicando o caminho. Tal é o sucesso, o dinheiro, a carreira, as honras, os prazeres procurados como objetivo da existência. Essas estrelas não passam de meteoritos. Brilham por um pouco, mas depressa caem e o seu esplendor desaparece. Ao contrário, a estrela do Senhor nem sempre é fulgurante, mas está sempre presente. É meiga, guia-te pela mão, acompanha-te. Não promete recompensas materiais, mas garante a paz e dá, como aos magos, uma imensa alegria. Os magos já tinham abandonado a ciência, a cidade deles, Jerusalém, a capital, e agora o palácio, o rei e os escribas estão ainda em busca. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver de novo a estrela, eles sentiram uma grande alegria. Alegria é o sinal de Deus. Só Deus pode dar alegria. As outras coisas poderão nos proporcionar prazer. Deus pode nos dar alegria mesmo na provação, mesmo na dor, mesmo na morte. Era uma alegria que ninguém poderia roubar. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Não basta adorar. Eles ofereceram ouro, incenso e mirra. O ouro representa os bens concretos, as coisas. O incenso, os bens espirituais, o espírito. A mirra é um bálsamo contra as feridas. Eles ofereceram a Deus o que eles tinham e o que eles eram. E os magos, nesse ato, antecipam os discípulos, tornando-se os primeiros adoradores do Filho de Deus. Não menos significativa é a oferta dos dons, que prolonga e capacita a adoração. Eles oferecem o que têm de mais precioso. Mateus usa tesouros, que em outros contextos sugere a ideia de algo não somente precioso, mas também íntimo e pessoal. Eles fazem aquilo que Deus faz.
Deus se ofereceu no menino e eles se oferecem a si mesmos. Os Reis Magos representam todo o caminho de fé que será percorrido nos Evangelhos. Os magos são figuras estranhas e misteriosas que terminam fazendo a coisa mais importante. Os magos retornam para o próprio país, mas foram por outro caminho. Não é que os magos foram para o deserto, mas foram para o próprio país. O que quer dizer que voltaram para suas casas para fazer os mesmos trabalhos, mas descobriram algo completamente novo. O Senhor que eles beijaram e a quem abriram coração. Viverão a vida de cada dia, mas os magos terão a sensação que encontraram o lugar onde nasceu o rei. O Evangelho narra a procura de Deus como uma viagem, ao ritmo de caravana, ao passo de uma comunidade. Caminham juntos, atentos à estrela e atentos uns aos outros, fixando o céu e ao mesmo tempo os olhos de quem está caminhando ao seu lado. Diminuímos os passos na medida do outro, de quem tem mais dificuldades. Depois, o momento mais surpreendente. O caminho dos magos é cheio de erros. Perdem o contato com a estrela, entram na grande cidade e não no pequeno povoado. Pedem informações a um assassino de crianças, buscam um palácio real e eis que se encontram na manjedoura, numa casa de pobres. Mas têm infinita paciência de recomeçar. O dom mais precioso que trazem não são o ouro, o incenso e a mirra, mas a viagem. O dom impagável foram, portanto, os meses de pesquisa, o desejo de ir atrás de algo mais que os desertos e as fadigas. Deus deseja que nós tenhamos desejo dele. Deus tem sede de nossa sede, não somente do Natal. Deus é como nós, não é somente o Deus conosco, mas é um Deus pequeno entre nós. E dele não se pode ter medo. E de uma criança que você ama, você não consegue se distanciar. Os magos são fascinantes. São figuras aparentemente muito distantes de nós, porque importantes estudiosos, sábios, corajosos no partir, não medrosos pela distância. E na realidade estão muito próximos de nós. Dos desastres que combinam com um caminho cheio de erros, estão vindo do Oriente, de distante, não conhecem o Senhor, chegam numa cidade errada, perdem de vista a estrela, falam do menino com pessoas erradas, estão procurando um rei, que belo, porém, buscar o seu caminhar, assim perto daquele recomeçar que acenava no comentário da primeira leitura. Recomeçamos sempre, e como escreve o autor, me consola o meu caminhar acidentado, assegurando-me que o drama não são os erros, mas o acomodar-se a eles. A história dos magos traz uma belíssima lição. Também um caminho de erros pode conduzir a encontrar com Deus. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.